Voltamos. Parece que a gente está tendo um probleminha com o áudio. Agora, por favor, vejam se o áudio está legal, se dá para ouvir bem. Deixa eu ver aqui com o pessoal. Bom, continuando. Eu estava falando, que infelizmente vocês não ouviram, mas que tudo parte do mesmo princípio do paquímetro. Então, o paquímetro, ele tem uma escala graduada, que todo mundo já conhece. E a ideia é que muitas vezes em algumas peças, por exemplo, essa daqui, quando a gente vai medir, dependendo do detalhe, por exemplo, um chanfrim, algum detalhe assim, fica ruim de apoiar o paquímetro ali e medir. E muitas vezes acontece da pessoa acabar fazendo a medição torta. A gente inclina o paquímetro e tem uma medição errada. Então, a medição de comprimento, que é uma das mais feitas na indústria, muitas vezes tem essa dificuldade. Por isso que veio primeiro o traçador de altura. Deixa eu ver aqui. Então nós temos os traçadores de altura analógicos, primeiramente. A partir desses traçadores foram desenvolvidos outros conceitos. Então o traçador basicamente vai ser a estrutura de um paquímetro com algumas tecnologias a mais, como por exemplo ter um apoio mais firme para o instrumento. Então a gente tem aqui um traçador, um clássico. Então a gente consegue subir e descer, e colocando a peça aqui, eu posso colocar essa ponta que é bem fina em qualquer região da minha peça para poder medir tranquilamente, e faço a leitura exatamente como num paquímetro. E a partir daí a gente teve outras tecnologias, como por exemplo o traçador com relógio. Então esse contador aqui, ele vai indicando para mim na casa centesimal. Então mesmo com 1/100º de milímetro eu posso fazer a leitura tranquilamente. Então de forma bem mais fácil, com uma exatidão superior a um paquímetro, diferente da leitura máxima que a gente vai ter aqui na casa dos 2/100º. Além do fato de ter duas colunas, que aumenta a rigidez e estabilidade do equipamento. Por isso a gente consegue maior exatidão e pode chegar tranquilamente na casa dos centésimos. Então aqui a gente pode medir da mesma forma. E com o tempo, como acabou virando um equipamento de metrologia, o calibrador de altura, então ele acaba virando traçador calibrador de altura. Mas hoje ele é muito mais usado para medir do que para riscar propriamente, com a pontinha de metal duro dele. Então a gente faz a medição normal. E com o tempo, com mais tecnologia, foi chegando a parte eletrônica. Então nós temos hoje traçadores de altura que são totalmente digitais. Assim como um paquímetro digital, a gente tem um traçador que é totalmente digital. Desculpa. Esse aqui. Então nós temos modelo totalmente digital, tanto de uma coluna quanto de duas colunas. Então esse de duas colunas a gente consegue ter uma exatidão superior, como eu tinha comentado, das colunas, e aí uma leitura de até 5 milésimos, meio centésimo de graduação. E aqui a gente já começa a ter mais recursos, como por exemplo saída de dados. Então eu posso medir e mandar isso direto para o meu computador, para uma planilha, para um sistema de CEP, para qualquer aplicação. Então
eu começo a ter uma automação no controle das medições com os equipamentos digitais. Só que a medição continua basicamente a mesma. Então, de novo, eu vou chegar e vou aproximar e tocar na peça. A questão é que chega meio que no limite por questão da sensibilidade humana. Porque eu tenho que ir com todo cuidado, descendo a ponta até que ela toque na peça. Quando ela toca, eu faço a leitura. Só que saber se ela está tocando ou se ela não tocou ainda, depende muito da sensibilidade da pessoa. Alguém pode fazer força demais, tocar na peça e ainda andar uns 2 ou 3 centésimos. Se eu tentar girar um pouco mais, o equipamento continua indo e ele começa a inclinar. É claro, aqui está bem absurdo, é fácil de perceber que eu estou levantando o traçador de altura ao invés de descer a ponta. Mas se fosse questão de 1 centésimo, 2 centésimos, talvez eu não conseguisse perceber isso com a sensibilidade. Aí entrou mais um acessório nesse sistema para conseguir reduzir a intervenção do operador. A gente trocou essa ponta de metal duro, que era originalmente para riscar apenas, por um relógio apalpador. E com o relógio apalpador, a gente pode ter a sensibilidade do relógio, aquela baixa força dele, todo o controle, e continuar com a mesma exatidão do calibrador de altura. Então a gente tem o traçador de altura e um relógio apalpador. O relógio apalpador, ele vai me garantir essa força de medição. Então não vou ter a questão de, será que eu estou pressionando demais ou de menos? Eu vou tocar na peça e quando o ponteiro chegar no zero, eu sei que é o momento de fazer minha leitura. Então não importa se sou eu que estou medindo ou qualquer outra pessoa, sempre vai dar o mesmo valor. Então o relógio foi um ponto crucial nessa evolução para a gente chegar ao ponto de falar que o operador em si ele está interferindo o mínimo possível no resultado de medição. Mas, como a gente sabe, a tecnologia continua evoluindo, continua tudo melhorando e com o tempo vieram mais tecnologias. Então a gente, além dessa sensibilidade do traçador, passamos a ter condições de deixar o equipamento totalmente eletrônico. Aí entram os calibradores de altura, que deixa de ser um simples traçador que vai medir tocando na peça por cima, para um equipamento totalmente eletrônico que vai fazer medições bem mais complexas. Então a gente consegue fazer medições 1D e 2D usando equipamento, graças aos recursos computacionais embutidos no produto. Então a gente vai ter a sensibilidade dessa ponta do apalpador, mas com toda a capacidade de processamento de um computador embutido no equipamento. Então a gente tem o Linear Height e o Kemi Height. Então a gente trouxe aqui o Linear Height. Ele tem uma série de recursos. O primeiro deles é o Kemi Data. É basicamente um computador embutido no equipamento. Então esse processador aqui ele vai me ajudar a fazer toda a parte de cálculo, medição e toda a parte de controle do sistema. Então quando eu inicio, ele pede simplesmente para eu zerar, eu vou até aqui em cima, e aí eu posso medir. Basicamente, todas as funções necessárias estão aqui já dentro dessa tela. E a parte de toque diretamente não depende mais da minha força, e mesmo que eu me atrapalhasse com o relógio, enquanto eu estou medindo com o Linear Height, eu não toco nem na peça nem no equipamento. Eu simplesmente aperto o botão, medir,
Aí a ponta desce. Aqui. Vou colocar essa aqui. A ponta desce. Quando toca na peça, eu tenho a medida direto aqui na tela. Então eu elimino todos esses erros. Além de eu ter um curso de 600 milímetros com uma exatidão a partir de 1.1 milésimos de milímetro. Então são 600 milímetros me garantindo um milésimo. Eu consigo ter uma exatidão muito maior. E apesar de ser um equipamento grande, robusto, pode até ser um pouquinho trabalhoso ficar arrastando ele em cima do desempenho. Mas ele tem um sistema de compressor embutido. Então quando eu aperto esse botão aqui, ele cria um micro colchão de ar, um filme, entre ele e a base. Então, embora ele pese mais de 30 kg, quando segura esse botão, ele pesa poucos gramas. Então qualquer pessoa pode manusear ele facilmente. E esse sistema, algumas pessoas falam, poxa, mais de 30 kg flutuando em cima do desempenho, e se eu me distrair, acabar puxando ele demais e ele vir para a borda. Quando ele chega aqui na borda, ele trava. Ele tem um sistema de segurança que toda vez que qualquer uma das sapatas debaixo dele fica um pouquinho para fora da posição, o ar escoa totalmente por esse ponto e o equipamento volta a pesar os seus 30 kg no desempenho. Então ele não se move mais. Mas eu empurro ele um pouquinho para frente, pressiono o botão, pronto. Ele está leve de novo. Então eu consigo trabalhar de forma bem fácil. Além disso, eu tenho uma série de ferramentas de software aqui dentro do processador. Então a gente tem, se eu quiser medir um diâmetro interno, um diâmetro externo, por exemplo, uma peça com geometria mais complexa como essa, eu poderia medir com um traçador de altura e um relógio palpador. Se eu quisesse medir os diâmetros, posição, altura. Só que a primeira coisa que eu ia ter que fazer é arranjar um papel e uma caneta para fazer um rascunho dessa peça. E como ele vai medindo sempre para baixo, eu ia ter que medir uma série de pontos e anotando, depois virar a peça ao contrário, medir de novo e aí fazer as contas para saber essa distância aqui menos essa distância aqui. A partir dessa distância total, a gente vai ter o diâmetro. Então, cada medida ia ser resultante de uma série de cálculos que eu teria que fazer usando um traçador de altura comum. Toda essa parte desses cálculos, o QMData, que faz parte do Linear Height, já faz isso direto. Então, se, por exemplo, eu for medir um diâmetro, eu escolho um diâmetro qualquer, por exemplo esse daqui. Aqui no display eu toco na função de medição de diâmetro, ele começa a se mover, só coloco ele dentro da peça, ele vai me avisar para deslocar a peça, eu desloco para um lado para o outro, ele sobe, eu desloco a peça de novo e ele já me dá o resultado direto aqui na tela. Então essas vantagens fazem com que esse equipamento seja muito rápido, efetivo e de alta exatidão para o nosso trabalho no dia a dia. Além disso, eu posso fazer um programa de medição e até fazer medição 2D usando esse mesmo equipamento. Então, se eu quiser, por exemplo, saber o ângulo entre esses 3 furos, então traçar uma linha aqui, outra linha aqui. Com um traçador de altura, ainda poderia? Poderia, mas eu ia ter que medir os 3 nessa posição, e nessa posição, e nessa posição, e nessa posição, para saber a posição deles e o diâmetro deles em cada origem. E depois de medir nas 4 posições, não só o furo, mas também a altura total da peça, eu ia fazer uma série de cálculos para conseguir ter essas medidas. Com o Linear Height, essa questão de eu tombar e anotar, falar, eu virei aqui, agora essa cota é do outro lado, eu consigo fazer a partir do próprio display. Então eu vou informar para ele, olha, agora eu não vou mais medir só em 1D, vou medir em 2D. Então deixa eu mudar aqui só um pouquinho.
preparar aqui a tela. Prontinho. Acho que agora dá para enxergar um pouquinho melhor. Então, agora eu tenho aqui na tela a tela de controle do Linear Height, e aqui eu tenho todos os comandos que eu preciso. Então, se eu for medir para baixo, medir um diâmetro, medir um espaçamento, uma espessura, medir subindo, diâmetro externo, ponto alto, ponto baixo, enfim, a maioria das funções são bem intuitivas, estão todas aqui na tela. Mas como eu falei, e se eu precisar medir em 2D? Então a gente tem aqui, ó, aqui do lado, temos lá a função 2D. A partir daqui, a gente pode entrar aqui 2D. Então na tela ele já vai me mostrar 2DZ. Confirmo. A partir de agora, ele vai ficar sempre exibindo essa informação aqui em cima. E eu posso, tudo que eu estiver medindo, ele vai salvar na memória como um sistema de 2 dimensões, não só de uma. Então eu vou medir aqueles 3 diâmetros. Então posso vir aqui, medir. Então, até eu marquei aqui, ó, os números 1, 2, 3. Então eu vou medir o furo número 1. Então, uma vez que mediu, eu vou deslocar a peça ou o equipamento, tanto faz. Quando ele passa pelo ponto mais baixo, ele reconhece e sobe. Ele reconhece o ponto mais alto, eu desloco também. E pronto. Ele mediu esse diâmetro. A gente tem aqui, ó, o diâmetro e a altura do centro dele. Então, um furo de 30 milímetros com uma altura de 40 milímetros a partir da nossa base. Então agora a gente vai lá, diâmetro de novo, para medir o segundo furo. Então eu vou deslocar a peça, ele passa pelo ponto mais baixo. Quando ele reconhece que já foi o mais baixo, ele sobe, e eu faço a mesma coisa na parte superior do furo. Então, medi o segundo furo. Então tem aqui na tela a indicação número 2, foi o segundo furo, com um diâmetro de quase 35 milímetros e uma altura de 60,77. Continuando, a gente vai medir agora mais um diâmetro interno. Função furo de novo. Então a gente vem aqui, vou ajustar a câmera aqui. Então, toco no ponto mais alto, eu desloco a peça, e agora de novo na parte mais alta. Prontinho. Medi o terceiro diâmetro. Tem lá círculo 3, diâmetro de praticamente 32 e altura de quase 116. Beleza, medi esses 3. Mas e o ângulo, como é que eu faço? Só com essa medida a gente não consegue. Então a gente vem aqui de novo, vem aqui no 2D. Então eu peço 2D. E agora ele avisa, ó, 2D em X. Então eu confirmo, eu vou medir agora o eixo X. E ele pergunta, tá, mas para medir o outro eixo, você vai girar a peça em quantos graus? Então a nossa peça ali tem canto vivo, né? 90 graus. Então eu vou confirmar aqui 90. E agora ele já vai mostrar aqui na tela 2D, X a 90 graus. Então com isso, ele já sabe que eu vou medir aquelas 3 mesmas medidas. Agora do início, então
eu venho aqui e meço de novo o diâmetro. Vamos lá pro primeiro. Uma peça. A gente desliza para encontrar um ponto mais baixo. Ele sobe, pega o ponto mais alto. A gente escaneia. Desculpa pessoal, esqueci. Eu informei que agora estava medindo o eixo X. O eixo X, eu tenho que pegar logicamente a peça. O eixo aqui na vertical, ele é o Z. Para medir o X, eu tenho que deixar o X na vertical. Então eu volto, deixo a peça aqui na posição correta agora. Só que eu já fiz uma medição e agora tem que começar tudo de novo? Não, a gente pode ir lá e cancelar essa última medida aqui. Então eu vou cancelar essa última e meço de novo. Então, deixa aqui na posição, medição de diâmetro. Ok. Aí a gente repete medição do segundo, na mesma sequência de antes. Agora na parte de cima, pega o ponto mais alto e temos medida 2. Então, já foi 1, agora o número 2, medida X. Agora não é mais D, a altura dele é X. E o D, 35. E o terceiro, mas não menos importante, medindo para baixo. A gente escaneia para achar o ponto mais baixo, depois o ponto mais alto. E aí, a gente tem lá o furo número 3, medida em X e o diâmetro. Agora ele sabe a posição em X e Z de todos esses furos. Então a gente vem aqui de novo no 2D. E ele fala, ó, agora 2D, XZ. Então agora ele está trabalhando num plano, não está trabalhando mais de forma linear. Então confirmo. E aí, nessa parte, a gente, como já está tudo medido, resta para a gente fazer alguns cálculos. Então eu posso vir aqui em cálculo e escolher o que eu quero calcular com isso. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, o ângulo entre os 3 furos. Então tenho aqui o desenho de ângulo, confirmo. Então, entre os furos é o 3, o 1 e o 2. Então eu tenho um ângulo de 28 graus entre aqueles 3 furos. Então assim eu posso fazer uma série de cálculos. Por exemplo, se eu tivesse uma flange, um círculo que passasse por todos os furos, um diâmetro de encaixe. Então eu poderia calcular aqui. Ou então uma distância de um furo para o outro em linha reta quando eles estão em ângulo. Então eu posso pegar aqui entre o 1 e o 3. Então a distância linear deles é de 114 milímetros. Então tem uma série de ferramentas para a gente poder fazer essa parte de cálculo 2D usando o Linear Height. Então ele tem essas vantagens. Deixa eu
aumentar a tela aqui. Então ele pode fazer uma série de cálculos adicionais, como por exemplo a distância entre furos, a posição dos furos, o ângulo, aqui o exemplo que eu tinha comentado da flange. Então todas essas cotas aqui são possíveis da gente medir usando o linear height, usando essas funções de cálculo do equipamento. Mas aí a gente chega em outra questão. O que a gente faz quando a geometria é mais do que é possível a gente controlar usando o nosso linear height? Então, por exemplo, se eu tiver uma peça mais complexa, como essa daqui, então aqui a gente não tem nenhuma posição reta, é até difícil de conseguir posicionar ela para poder medir alguma altura. E aqui não tem uma forma definida, é um monte de curvas, uma emendando com a outra. Então isso daqui não basta simplesmente pensar em 2D, eu tenho que fazer um trabalho no espaço, tenho que medir isso daqui de forma totalmente tridimensional para eu conseguir ter o resultado real dela. Ou então, se eu tiver uma peça que mesmo seja mais geométrica, mas que tenha mais detalhes, como uma engrenagem, por exemplo. Então eu tenho uma engrenagem, essa engrenagem aqui tem o perfil do dente, tem o ângulo, tem uma série de medidas que eu não consigo medir de forma linear, e eu tenho que medir isso em todos os dentes dessa engrenagem para garantir o bom funcionamento dela. Então seria inviável ficar fazendo um monte de medições para cada dente, tombando, para conseguir saber as medidas que eu preciso. Então a gente precisa ir para o mundo tridimensional. Então, deixa eu só ajustar aqui. A gente parte para as máquinas de medição por coordenada, que tem uma série de recursos a mais. Voltando aqui. Uma série de recursos adicionais, porque ela embarca muito mais tecnologia ainda. Então a máquina tridimensional é a junção de uma série de tecnologias. Tecnologias mecânicas, a parte eletrônica, óptica e muito da parte de informática. Então boa parte do trabalho feito na tridimensional depende de todo o software que está controlando tanto a parte física quanto a parte dos sensores, a parte interna da máquina. Eu inclusive trouxe aqui para a gente também a máquina em si. Então aqui a gente tem uma máquina tridimensional. Basicamente ela é composta dessa ponta, que ela vai fazer toda a parte de sensoriamento. Deixa eu facilitar aqui. Deixa eu ver. Isso, acho que agora está melhor. Então aqui a apuração da máquina é essa parte aqui do sensor. Então essa parte aqui, toda vez que eu toco nessa ponta, ele vai registrar um ponto, mandar para o software que vocês devem estar vendo aqui. Vai mandar para o software e ele vai controlando isso num espaço tridimensional dentro da memória dele. Aqui dentro desses eixos eu tenho 3 escalas. Tem uma escala que vai fazer a medição como se fosse o linear height aqui dentro do eixo Z. Também tem uma escala aqui no eixo Y, aqui no eixo X, e outra escala aqui do lado no eixo Y. Então com isso eu tenho os 3 eixos da máquina sendo lidos simultaneamente e enviando essas 3 coordenadas para o software toda vez que eu toco naquela esfera de rubi. E com isso eu posso medir peças bem mais complexas, como por exemplo
uma peça assim cheia de curvas e detalhes, e não só medir diretamente a peça, mas também usar outros recursos, como a primeira coisa que eu falei, né, dimensionamento geométrico, que é a mesma coisa que a gente fez com o Linear Height, mas a gente também tem análise de perfil, fazer comparação, pode ser feita a digitalização de uma peça física para o computador, e aí eu consigo comparar para ver se o meu produto final está realmente igual ao meu projeto. Então eu preparei um programinha simples aqui na tridimensional. Então dá para ver, deixa eu ver onde vocês vão ver, aqui. Então aqui dá para ver no canto que está mostrando ali 1 de 5. Esse 1 de 5 é porque o primeiro elemento que eu vou medir é uma esfera, e ele vai calcular essa esfera usando 5 pontos. Então deixa eu tentar ficar numa posição boa aqui. E para garantir a exatidão, ela também funciona com o sistema de ar comprimido. Então todos os eixos são extremamente leves. Então quando eu solto, libero aqui as travas, eu consigo mover essa máquina leve e suavemente, mesmo sendo uma máquina de centenas de quilos. Então deixa eu posicionar aqui melhor, aqui. E aí eu vou medir primeiro aquela esfera. Então eu vou tocar em 5 pontos nessa esfera. 1, 2, 3, 4 e 5. Opa, esqueci de dar o início aqui, né? Agora tá valendo. Desculpa. Então agora eu vou medir os 5 pontos. Normalmente a gente mede olhando na tela também, mas para a transmissão acho que fica melhor assim. 2, 4 e 5. Perfeito. Então, aqui na tela, vocês já conseguem ver que eu acho que teve um probleminha com o vídeo. Deixa eu acertar aqui só um minutinho. Prontinho. Pronto, pessoal. Desculpa, voltamos à nossa programação normal. Bom, então como vocês podem ver ali na tela, já está indicando a esfera. Então dá para ver a esfera já medida. E agora eu vou medir mais algumas superfícies. Então eu vou medir um plano usando 4 pontos. Então aqui é a minha referência. Destrava aqui o ar. Tem 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Perfeito. Então agora eu vou medir um outro plano. Um, 2, 3 e 4. Então dá para ver aqui na tela como ele tem os 2 planos que eu medi. Então eu já posso calcular o ângulo entre eles e medir também aqui um diâmetro interno. Então venho aqui para facilitar e garantir que todos os pontos estão no mesmo plano, inclusive eu posso travar aqui em Z e aí fica mais fácil. Toco 1, 2, 3, 4.
Então, desse jeito, como vocês podem ver, a gente vai criando toda a geometria da peça aqui dentro do software. Então dá para identificar aqui onde eu medi a esfera, onde eu medi aquele diâmetro, o plano aqui de cima, a superfície, aqui, a superfície inclinada. Então eu tenho toda essa estrutura, eu posso continuar medindo e ter toda essa peça aqui digitalizada. Inclusive, estruturas, por exemplo, eu tenho um furo aqui do lado, tenho entalhes, eu posso girar esse cabeçote, então ele tem essa indicação aqui de quantos graus, e deixar essa ponta na horizontal, na diagonal, apontando para qualquer direção, para ficar mais fácil acessar qualquer área da peça. Inclusive com pontas de formato diferente, outras estruturas, para eu conseguir fazer a medição real de todo esse sólido para dentro do meu software, fazer uma comparação com uma peça física e, como eu comentei, engenharia reversa. Então eu posso medir essa peça para construir uma outra a partir dela, ter um modelo matemático a partir do físico. Esse cabeçote aqui, ele mede por toque, então cada vez que toca, manda um ponto para o software. Tem outros sensores que ele vai arrastando sobre a peça e mandando uma sequência muito grande de dados pro software para fazer os cálculos. Então tem uma infinidade de sensores e recursos de software para conseguir se adaptar da melhor forma possível. Bom, estamos chegando no nosso horário. Era basicamente isso, uma introdução desde o traçador de altura mais simples até uma máquina tridimensional, o caminho que a gente percorre. E baseado nesse tipo de peça, na exatidão, a gente vai escolhendo um equipamento ou outro para cada aplicação. Por favor, se tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu vou continuar no chat agora, respondendo para vocês. A Gabriela está ajudando lá nas respostas agora. Eu vou entrar para dar uma força e aguardo vocês na próxima. Um abraço, até mais.